Nessa semana, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky saudou uma decisão que ele chamou de histórica da Holanda e da Dinamarca de fornecer caças, modelo F-16, fabricados nos Estados Unidos para o seu país, né, para a Ucrânia, para enfrentar as forças russas. De fato, o Zelensky vem há meses demandando os aviões de tecnologia avançada, né, de guerra, para fortalecer a força aérea que se dispõe na Ucrânia, que é da era soviética. O Washington anunciou a aprovação, ou seja, deu o ok para essas transferências do F-16 se efetivarem, ou seja, passarem para as forças da Ucrânia. Mas o que isso significa? Bem, a primeira coisa que a gente deve observar é que essa transferência ela será escalonada, ou seja, todos os aviões que foram colocados à disposição aí para uso da Ucrânia não serão entregues imediatamente. A Dinamarca, que faz par aí junto com a Holanda nesses envios, vai, no primeiro momento, enviar 6 desses jatos, né? E isso vai ser até o final desse ano, e 8 jatos no ano que vem, 2024, e 5 em 2025. E a Holanda ainda não anunciou qual a quantidade exata de aviões que vai mandar e disse que precisaria ainda combinar com os aliados, né? Até o momento dessa preparação aqui dessa fala de hoje. De qualquer modo, mais essa ajuda direcionada à Ucrânia, tão desejada pelo governo ucraniano, a gente se pergunta, mudará as forças em jogo? Eu sou a Neuza Maria Bojiquian, estou apresentando aqui mais uma temporada do programa Diálogos INEU, que é produzido pelo INCT para estudos sobre os Estados Unidos. E no vídeo de hoje, a gente vai falar sobre os Estados Unidos, sobre a OTAN, no palco da guerra na Ucrânia. Bem, quem está aqui hoje para conversar com a gente um pouquinho e ajudar a gente a fazer essa análise de um tema tão complexo e tão importante é o professor Augusto Teixeira, que é da Universidade Federal da Paraíba e é integrante do nosso INCT. O professor Augusto é um especialista em ciências militares e já realizou aqui estágio que a gente chama de pós-doutoral na Escola de Comando e Estado-Maior do Exército, né, conhecido na sigla como ECM, e hoje está falando conosco diretamente do Reino Unido, onde ele está em mais um estágio de pesquisa pós-doutoral. Ele está na Universidade King's College, em Londres, né? E está por lá, para essa temporada de pesquisa, com um apoio muito importante da CAPES, né? O professor Augusto também é autor do livro Geopolítica, do Pensamento Clássico aos Conflitos Contemporâneos, portanto, é realmente um pesquisador já muito maduro, com uma pesquisa aí de muito fôlego, né? Professor Augusto, a gente está aqui hoje, né? Estamos aqui numa marca de cerca de 500 dias, né? Já passamos esse limite de 500 dias de guerra, né? Ou seja, testemunhando uma guerra travada na Ucrânia, e os Estados Unidos aparecem como o paymaster, né? Vamos chamar ele assim. Ou seja, as maiores fontes de ajuda que têm sido fornecida à Ucrânia vem dos Estados Unidos, é suportado pelos Estados Unidos, né? E como escreveu aqui o professor Sebastião Velascos, né, que é coordenador do nosso INCT, ele escreveu e publicou uma série de artigos no nosso site Observatório Político dos Estados Unidos, né, o OPEU. O professor ele afirma que os Estados Unidos sozinhos bancaram mais da metade de toda a ajuda fornecida à Ucrânia e aproximadamente 3/4 da ajuda militar no primeiro ano do conflito, que a gente tem um marco aqui, né? 24 de fevereiro de 2022. Ele corretamente nos lembra que no início de março de 2022, o presidente ucraniano já demandava o estabelecimento de uma zona de exclusão aérea sobre o território ucraniano, e ele demandava o fornecimento desses mesmos caças, né, o F-16, os quais a gente já falou aqui na apresentação.
e que acabaram de ser autorizados pelo governo dos Estados Unidos, né? E o professor Sebastião também avalia que sem essa ajuda, a guerra, com essa configuração, desse jeito que a gente tem testemunhado, né, ou seja, que nos apresentam hoje, não teria existido. Então, você, professor Augusto, sendo um especialista em forças militares, né, como que você avaliaria a magnitude, né, a dimensão do apoio dos Estados Unidos e a sustentação das capacidades de combate, né, essas capacidades ucranianas, né, no combate? Mas antes disso, eu pediria para você, porque eu estou pensando aqui na nossa audiência, e eu acho que muita gente acaba se perdendo um pouco nos eventos, nas datas, ou seja, nos marcos, né, desse conflito, que é um conflito longo que já vem se estendendo. Eu gostaria que você fizesse um apanhado histórico para a gente, né, desse conflito. De fato, eu sugiro isso porque quando a gente estava conversando aqui nos nossos bastidores, né, você nos lembrou que essa guerra, na verdade, começou em 2014, né, com a configuração de uma guerra que você chamou de guerra civil internacionalizada, né, e que houve, sim, oportunidades concretas de se desescalar ou até de congelar o conflito, enfim, colocar um ponto aqui por um determinado momento. No entanto, o que, que a gente vê hoje, né? A gente está aqui, estamos hoje aqui. Como é que a gente chegou até aqui, né? Quem joga nesse teatro, nessa cena, nesse contexto, e como e em que condições jogam esses atores, né, nesse conflito hoje. Por favor, a palavra é sua. Eu agradeço imensamente a sua participação aqui. Fique à vontade. Se eu fiz alguma apresentação aqui que não condiz ou que você gostaria de acrescentar algo, por favor, aproveite o momento. Muito obrigada. Muito obrigado, Neuza. É um privilégio imenso poder falar com o público do INCT e NEU, especialmente sobre esse tema que tem nos Estados Unidos um ator central e qualquer análise não percebendo a perspectiva dos Estados Unidos é uma análise no mínimo, incompleta, que não consegue compreender uma das forças essenciais na composição do conflito e na sua sustentação no tempo. Em relação à apresentação, só solicito só uma alteração mínima. Aqui a visita aqui no Reino Unido não é como pós-doc, é como professor visitante, porque tem a diferença. O modelo edital da CAPES não possibilita pós-doc no exterior com bolsa, só como professor visitante mesmo. Bem, para compreender o elemento de como a guerra da Ucrânia surge e como a perspectiva dos Estados Unidos é essencial para a compreensão não apenas da própria eclosão do conflito, mas da sua dinâmica, nós de fato temos que voltar um pouco no tempo para a compreensão de algumas conjunturas críticas que permitem entender a lógica geopolítica estratégica de por que a Ucrânia é um campo de batalha relevante, por que o antagonismo entre Estados Unidos e Rússia, apesar do contexto pós-soviético, ainda é relevante e quais são, em grande medida, os dilemas, os prós e os contras que o presente conflito apresenta, não apenas para os Estados Unidos enquanto superpotência, mas também para a administração Biden, que terá aí, no ano que vem, eleições. Bem, então, um primeiro aspecto não menos relevante é a consideração das conjunturas críticas. E talvez nós devamos voltar no tempo para mais ou menos o período de 2008. E por que 2008 vai ser relevante? Primeiro é porque 2008 apresenta o primeiro momento de resposta ao eco de uma política da OTAN chamada de política de portas abertas, que é uma política muito clara que permanece nos anos 90, destaque um relevante debate entre os membros europeus e os Estados Unidos em relação à sua manutenção ou freio em relação a si. E o que é que ela preconiza? Que, basicamente, qualquer país europeu que cumpra um conjunto de requisitos
poderá solicitar adesão à OTAN nos marcos do Tratado do Atlântico Norte. E, obviamente, isso não foi um ponto pacífico nos anos 90, porque você tem uma conjuntura geopolítica radicalmente distinta daquela dos anos 90. Inclusive, a importantes diplomatas americanos, como George Kennan, apontavam para que a manutenção da expansão da OTAN alicerçada nessa política não traria frutos positivos para os interesses dos Estados Unidos, porque poderia, inclusive, estimular um nacionalismo, um revanchismo russo contra os Estados Unidos, a OTAN e países europeus. Essa posição mais equilibrada do Kennan, ela perdeu força e, obviamente, a aliança passa por um processo de expansão, chamadas duas ondas de expansão no pós-90 e início dos anos 2000. E por que 2008 é importante? Porque em 2008 ocorre a Cúpula de Bucareste, em que se sinaliza a possível adesão na OTAN da Geórgia e da própria Ucrânia, o que para a Rússia é sinalizada a efetiva incorporação ou a possibilidade de efetiva incorporação de dois países que não apenas historicamente são fundamentais para a identidade russa, a Ucrânia, obviamente, pelo próprio fato de que a nacionalidade russa nasce no chamado Kiev Rus, e a Ucrânia tem uma importância simbólica, econômica, estratégica para a Rússia, muito antes da União Soviética, desde o contexto do Império Russo, e a Geórgia, porque ela é uma porta de entrada para o Cáucaso, que, de certa forma, é um ventre frágil do território russo, que dá, de certa forma, acesso para o Cáucaso e, obviamente, para áreas posteriores da Ásia Central. Para a Rússia é extremamente importante, mas também sensível. Então, o 2008 ele marca, em grande parte, essa sinalização da potencial expansão da OTAN num movimento que não seria reversível. E ocorre no mesmo ano a sinalização por parte da administração Bush da instalação do escudo antimísseis no contexto europeu, no âmbito da OTAN, que obviamente denota contra a capacidade de contrarresposta russa no campo missilístico e balístico, e o mais importante, meus, que é a Guerra da Geórgia, quando a própria Geórgia, imbuída no espírito de adentrar na OTAN, realiza ações ofensivas contra províncias separatistas, em que tinham peacekeepers russos, o que enseja a resposta da Rússia, que vai parar na capital da Geórgia. Então, 2008, da forma que eu entendo, é uma primeira conjuntura crítica em que, de certa forma, muda a chave na perspectiva em que a Rússia reage a uma política histórica dos Estados Unidos para a Rússia na Europa, que é uma política calcada pela geoestratégia da contenção, que vai ocorrer através do campo militar, do posturing das forças da OTAN do flanco leste, mas também econômica e simbólica. Então, a partir de 2008, você começa a ter outro comportamento da Rússia na região. Pela primeira vez, ela projeta força militar para fora do território russo no contexto pós-queda da União Soviética. E ela começa a reagir mano militar à dinâmica de expansão da OTAN e tudo que aquilo significa. Então, se nós saltarmos um pouco mais no tempo, para o contexto de 2014, nós iremos entender que a década passada ela inicia já sob o signo da resistência russa armada ao processo de expansão da OTAN, a tentativa de frear a perda do seu alcance no antigo espaço pós-soviético e, obviamente, tudo aquilo que significa não apenas para a sua vinculação econômica com os países daquela região, mas também para o posicionamento geoestratégico, dado que toda essa região é importante no campo de mísseis, na dinâmica de produção de minerais raros e também numa indústria no campo militar que, por tradição do período soviético, era descentralizada. Então, por exemplo, a Ucrânia, até a guerra, ela era importante fornecedora de componentes para a indústria russa militar, por exemplo. Então, você tem exatamente um jogo de elevado custo para a própria Rússia. E os Estados Unidos percebem isso. E esse é um dado muito interessante, porque, não obstante tenhamos
distintas administrações durante esse processo entre republicanos e democratas, você tem a manutenção de um processo relativamente estável de contenção geoestratégica contra a Rússia na Europa, seja com Bush, no sentido de responder a um redesenho da postura americana na Europa, especialmente no campo missílico, argumentando em favor da defesa missílica contra o Irã e Coreia do Norte, seja Obama, que vai tentar um diálogo estratégico com a Rússia, mas, por sua vez, vai apoiar os movimentos pró-Ocidente, pró-democracia na Ucrânia e outros países do leste europeu, e o Trump, que, apesar de uma retórica mais amigável com a Rússia, continua um processo de colaboração e cooperação militar com a própria Ucrânia. Então, o Biden ele não é um ponto fora da curva quando nós pensamos na relação Estados Unidos, Ucrânia e OTAN. O Biden ele faz parte de um processo de cooperação e de percepção de que a Ucrânia é uma importante peça no tabuleiro de segurança europeu, com reverberações relevantes não apenas para a Rússia, mas para os próprios países europeus. Então, é nesse sentido que essas conjunturas críticas, a de 2008, como um marco de mudança, que inclusive tem um ponto que eu não mencionei, que é o ano em que inicia o chamado New Look, ou a política de modernização militar russa, ou seja, é o momento em que a Rússia tenta modernizar suas forças armadas em termos organizacionais, doutrinários e de equipamento, que vai, em grande medida, ser uma resposta à performance russa na guerra da Geórgia e que a gente está vendo agora o resultado na própria guerra da Ucrânia, por exemplo. Somado também à segunda conjuntura de 2014, que, sim, aí você tem a escalada dessa crise para um tensionamento bélico interno na Ucrânia, com a reverberação para Estados Unidos e para a própria Rússia. Por que 2014 funciona como outra conjuntura crítica? Primeiro, o processo da chamada Euromaidan, que vai levar aquilo que alguns chamam de golpe, outros chamam de revolução democrática, a derrubada do governo eleito naquele período, ela não vai ser um movimento espontâneo e muito menos de curto prazo. É importante lembrar que os movimentos contrários à política pró-russa da administração central em Kiev já ocorrem desde 2014, pelo menos desde 2004, com a chamada Revolução Laranja, no contexto ucraniano. Então, nesse sentido, quando nós compreendemos a Euromaidan, você tem um corte linguístico, um corte étnico e um corte regional na Ucrânia, que vai levar a um contexto de violência civil que vai, em grande medida, provocar derrubada, mudança de governo e, por sua vez, uma resposta militarizada, de dois sentidos. De um lado, a criação das chamadas repúblicas populares de Donetsk e Luhansk, na região do Donbass, região leste da Ucrânia, mais rica em termos industriais e de minérios, e de uma tendência maior de aproximação com a Rússia, e, por sua vez, o processo da chamada anexação da Crimeia por parte da Rússia, que é importante que se lembre, a região da Crimeia, ela originalmente ela é povoada pelos tártaros, ela vai ser conquistada pelo Império Russo, pela Catarina Grande, e quando da formulação e expansão do Império Russo, a Crimeia historicamente era parte da Rússia, entendendo como corpo geopolítico, e será passada administrativamente para a Ucrânia na administração do Khrushchev, por exemplo. E desde então é a sede da esquadra, da frota do Mar Negro, e tem bases militares extremamente importantes que geram um promptório para o Mar Negro, que permite o acesso a mares quentes para a Rússia e posteriormente para o Mediterrâneo, passado aí os estreitos de Bósforo e Dardanelos. Então, é uma área estratégica para a Rússia, a qual ela tinha um acordo com o governo ucraniano para o usufruto daquela área, e era uma área que foi anexada pela Rússia. Então, 2014 pode ser percebido, na minha opinião, como um segundo corte, como uma segunda conjuntura crítica, em que a escala do tensionamento perpassa da crise para a guerra civil ucraniana.
que vai provocar uma escalada e um tensionamento violento muito maior do que tínhamos visto até então, pelo fato de que aqueles revoltosos ou separatistas do leste ucraniano serão apoiados pela Rússia, da mesma forma que o governo ucraniano será apoiado pela OTAN e pelos Estados Unidos de forma muito mais direta. Em que sentido? Na perspectiva do assessoramento, treinamento militar, da venda e acesso a certos equipamentos militares, óbvio, nada na proporção do que nós estamos vendo desde 2022, mas você começa um inicial diálogo entre Ucrânia e OTAN, Estados Unidos, no sentido de uma aproximação de mentalidade do emprego da força militar, o que no contexto da atual guerra é importantíssimo, por exemplo. Então, esse 2014 ele vai marcar exatamente esse ponto de virada. Para a Rússia, é uma oportunidade de, através da guerra civil do Donbás, impedir legalmente que a Ucrânia entre na OTAN, em virtude de possuir um conflito armado ativo, e ter com isso, obviamente, uma peça de barganha com os Estados Unidos e com a própria Ucrânia, e para os Estados Unidos, a oportunidade, de certa forma, de ter na Ucrânia um governo amigo, pró-OTAN, pró-ocidental, que podia ou poderia causar graves prejuízos e interesses contra os interesses russos naquela região, em um contexto que fazer sangrar a Rússia no longo, médio prazo é percebido como algo importante na estrutura de contenção. Então, é por isso que 2014 ele marca, em grande parte, o começo da guerra. Se nós pensarmos em guerra da Ucrânia, a Ucrânia está em guerra desde 2014, ou seja, você tem a JFO, a Joint, ou seja, as Forças Armadas Ucranianas, em particular suas forças terrestres, como Exército, Guarda Nacional e Força Territorial, em grande medida alocadas na região leste do país, em confronto direto desde 2014, inclusive vindo a passar por um processo de modernização militar, porque sofreu muito no início do conflito com as tropas apoiadas pela Rússia. Então, esse período de 2014 a 2022, ele é um período de guerra, é um período de conflito civil internacionalizado, mas é um período de profunda articulação e barganha política e diplomática, em que tanto a Rússia como os Estados Unidos vão buscar empregar a coerção estratégica, seja ela a dissuasão convencional ou a compelência, para tentar fazer com que o outro lado faça aquilo que ele quer. Isso vai ficar muito claro, seja com a tentativa de normalização da situação com os acordos de Minsk I e Minsk II, que, de certa forma, não serão cumpridos e serão, em grande parte, jogados na lata do lixo da história, porque não conseguiram entregar os resultados positivos que prometeram, mas, essencialmente, para a terceira conjuntura crítica, da forma que eu percebo, que vai ocorrer no final de 2021. Por quê? Porque é quando ocorre um exercício militar russo, que sempre tem no leste e no oeste do país, no caso, o Zapad, que vai ocorrer no território russo e da Bielorrússia, em que vai ser, de certa forma, a oportunidade para a Rússia, no contexto das negociações com os Estados Unidos e a OTAN e Ucrânia, para realizar o chamado desdobramento das suas tropas perto da fronteira com a Ucrânia, na Rússia e na Bielorrússia. Então, isso vai ser extremamente importante, porque legalmente eles podiam fazer isso, em virtude de que era um exercício militar ordenado e público, e tinha, de certa forma, justificativa para realizar o desdobramento, o deployment das tropas naquela região. E, de certa forma, o exercício militar ocorre conforme planejado e tem, de certa forma, a sua veiculação, cujo objetivo era levantar a bandeira, desinformando aos interlocutores estratégicos da Rússia que ela tinha os meios, a intenção e a capacidade para poder fazer valer os seus pontos na mesa de negociação. E quais eram os pontos na mesa de negociação? Primeiro, se os acordos de Minsk não surtiram o efeito desejado,
ao menos ele permitiu a manutenção da comunicação aberta entre Rússia, Estados Unidos, França, Alemanha, por exemplo, e Ucrânia. Segundo, no final de 2021, a Rússia envia para os Estados Unidos uma lista das suas preocupações de segurança que seriam entendidos como elementos importantes para a discussão, de forma a tentar desescalar o conflito. É óbvio, não é possível afirmar se o documento foi entregue em boa fé ou não. Existiam pontos sem grandes controvérsias, mas existiam pontos que sabemos que dificilmente os Estados Unidos e a OTAN aceitariam, como, por exemplo, a retirada de certos sistemas de armas missílicos de países que foram da cortina de ferro e hoje são da OTAN, por exemplo. Ou seja, dificilmente a aliança aceitaria um recuo de posturing nesse sentido por parte de demanda russa, por exemplo. Mas essa lista ela não vai repercutir nos Estados Unidos, ela não será, de certa forma, como ele dizer, respondida positivamente e, estranhamente, o deployment russo perto da fronteira ucraniana e na Bielorrússia não vai ser desfeito. O que vai, de certa forma, chamar a atenção para, peraí, o exercício acabou. Por que as tropas ainda estão lá? A Rússia, a todo momento, negando qualquer intenção de invasão, a inteligência americana informando que eles iriam invadir, a Ucrânia, no momento, dizendo que invasão não ocorreria, os canais de comunicação estavam abertos, e a tensão manteve-se até o ponto de 24 de fevereiro de 2022. Isso é importante a gente compreender, porque a manutenção das forças militares na fronteira, o exercício militar realizado, todo o processo de desgaste da negociação de Minsk II, eles participam de um processo de diálogo silencioso das armas, em que a capacidade de colocar forças, meios militares e tropas somada com a diplomacia, é um mecanismo de coerção estratégica para compelência, para com ameaça fazer com que o meu opositor faça aquilo que eu quero, ou para dissuasão, para fazer com que o meu opositor não faça aquilo que eu não quero, por exemplo. E tanta, tanto a coerção estratégica russa para compelir a Ucrânia a fazer o que ela queria, ou seja, parar o processo de negociação para a entrada na OTAN, para a aproximação com os Estados Unidos e a União Europeia, falhou. Tal como a dissuasão dos Estados Unidos e a OTAN, que vinha sinalizando apoio para a Ucrânia de forma muito ativa, também falhou, porque em 24 de fevereiro a Rússia foi lá e invadiu o território ucraniano, e estamos exatamente no contexto da guerra como estamos agora. Considerando que se trata de uma disputa muito ampla, né, conforme você vem colocando, e de desdobramentos aí de longo prazo, né? Então, com movimentos aí nada espontâneos, mas pensados, né? E em que a Ucrânia acaba exposta também como um objeto, né? Se a gente pode dizer assim, nas mãos daqueles que podem e querem configurar o ambiente estratégico para se jogar no futuro, né? Ou seja, para esses atores jogarem no futuro. Então, eu gostaria de retomar essa questão do apoio norte-americano, o apoio estadunidense e a sustentação, né, essa base, esse ancoramento aí das capacidades de combate, das capacidades ucranianas desse combate, né? E eu também gostaria que você compartilhasse aqui com a gente as suas reflexões sobre essa transformação da OTAN, né, no âmbito da guerra, assim, talvez assim se referindo mesmo ou destacando aí, né, essa. Então, você fala aí, né, que tem sinais de expansão da aliança, né, ou melhor, de pregar bandeiras, né, ou de tentar delimitar um território, mas tem de fato, a gente vê agora essa expansão da aliança, né? A gente vê os gastos militares, né, conforme eu comecei aqui na minha apresentação, falando dos Estados Unidos, mas a gente tem aí os países europeus também, né, gastando, então vamos falar da aliança como um todo, né, da OTAN como um todo, e das capacidades colocadas à disposição do governo ucraniano, né? Não, sem dúvida, sem dúvida. Sob uma perspectiva dos Estados Unidos, se nós pensarmos
a conjuntura pós 24 de fevereiro de 2022, ela, de certa forma, vai provocar um conjunto de oportunidades muito interessantes para a administração Biden. Obviamente, somado a um perigo muito grande, um perigo muito grave de custo eleitoral. Isso é importante nós sempre lembrarmos do tensionamento entre as oportunidades que a guerra produz para a indústria de defesa dos Estados Unidos, para a liderança dos Estados Unidos, para a ressignificação da OTAN, mas o outcome, o resultado do conflito, pode provocar efeitos negativos ou adversos para a sustentação da candidatura Biden ou de qualquer outro democrata que venha a apoiar o conflito e a buscar a manutenção do partido no poder nos Estados Unidos. Então, é sempre importante entender esse tensionamento entre o evento geopolítico e de conflito armado internacional e as suas implicações para a política interna e eleitoral dos Estados Unidos, que, infelizmente ou felizmente, possuem um elemento de conexão muito claro. Então, a guerra ela vai permitir, de certa forma, a equalização de alguns pontos que vinham sendo problemáticos antes. Exemplo, quando nós falávamos da segunda conjuntura crítica, ou seja, o que fazer após a anexação da Crimeia, especialmente e também com a própria guerra civil ucraniana, sempre é importante entender que isto não provocou consenso na OTAN, provocou dissenso na OTAN. Exemplo, Estados Unidos e Reino Unido tinham posturas um pouco mais assertivas em relação a como lidar com a Rússia. A Alemanha e França, não obstante condenassem, buscaram maiores meios de diálogo e de tentativa de interlocução para a tentativa de restauração de uma condição mais pacífica, ou a desescalada do conflito. Outros países da própria aliança percebiam outros temas de segurança como mais emergentes para a OTAN, como a questão, por exemplo, da imigração ilegal de refugiados dos conflitos no norte da África e Oriente Médio, que disputavam a atenção dos europeus no contexto do início da Guerra Civil Ucraniana e anexação da Crimeia. Então, você tinha uma disputa de agendas e uma disputa de futuros em relação à OTAN dentro da própria Europa, notadamente na posição muito bem colocada pela França de que a OTAN ela estaria acéfala no contexto das críticas do Trump, versus a uma posição do Trump que vai, de certa forma, pensar a OTAN como antiquada, mas, por sua vez, vai ter uma política relevante de forçar os países europeus a elevar os seus gastos militares como algo importante e previstos no próprio Tratado do Atlântico. Então, nesse sentido, quando a Rússia invade a Ucrânia, ela acaba por promover um efeito de união, um efeito de resposta coletiva em relação à agressão percebida em potencial contra a própria OTAN. Aí é que está a questão. Porque quando a Rússia efetivamente invade, você tem, de um lado, guerra convencional na Europa, no século XXI, de forma a que você não tinha um retrospecto há muito tempo. As últimas guerras que nós tivemos no contexto europeu, radicalmente violentas, foram as guerras intestinas, étnicas, civis, da dissolução da ex-Yugoslávia dos anos 90, mas interestatal, efetivamente, só o contexto da Guerra Fria. E, mais notadamente, a própria Segunda Guerra Mundial. Então, isso é algo que choca e vai demonstrar para potências europeias de que, a guerra no continente europeu é possível. 2, a guerra interestatal convencional de alta intensidade é possível. E 3, ela pode se alastrar para um dos flancos da aliança, vindo a engolfar os demais países no conflito em virtude de uma potencial ativação do artigo 5º do Tratado do Atlântico Norte. Então, é uma situação radicalmente nova, em que os Estados Unidos aproveitam de uma forma bem azeitada para se reposicionar no sentido de orientar a ressignificação da OTAN, a sustentação da elevação dos gastos militares dos países europeus e a busca por uma resposta coordenada, ampla, punitiva
em relação à Rússia. Porque isso é um dado interessante. Os Estados Unidos, e obviamente em diálogo com a OTAN, mas também com a estrutura política e de segurança europeia, coordenam a resposta multidimensional. De um lado, mantém o elemento da dissuasão convencional contra a Rússia e também estratégica nuclear no tocante à manutenção do conflito em fronteiras não OTAN. Dois, realiza o impulsionamento de coerção estratégica mediante sanções unilaterais e coletivas contra a Rússia. Três, força o elemento de sanções numa escala nunca antes vista e forçando outros países a embarcar nas mesmas contra a Rússia, provocando a reorganização do acesso, produção e consumo da commodity mais importante para qualquer economia, que é o gás, que é a energia, gás e petróleo no contexto europeu. Em um momento que a Europa aprofunda o seu processo de conversão para uma economia verde, tendo, por exemplo, no gás, um elemento importantíssimo da sua matriz energética, em que a Rússia mostrava-se como um dos principais fornecedores para todo o continente. Então, a mudança é tectônica, rápida, abrupta, especialmente quando nós consideramos os efeitos que isso provocaria em uma conjuntura econômica adversa pós-pandêmica. Então, é como se você tivesse uma tempestade perfeita. Olha, foi muito bom, a gente não terminou ainda, mas por hoje está sendo, vamos encerrar, né? Foi muito bom poder contar aqui com a sua contribuição e nesse propósito aqui nosso do canal de ajudar a promover o entendimento das principais questões do mundo contemporâneo. E eu estou muito, muito agradecida. E, pessoal, vamos encerrando, então, por aqui esse vídeo. Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de dar aquele like para a gente, que a gente gosta. Eu agradeço mais uma vez a todos e a todas que nos seguem no canal e, é claro, ao professor Augusto. E eu peço para vocês que nos acompanham aqui continuar com a gente, porque o professor Augusto vai continuar com a gente. A gente vai voltar rapidinho para um outro vídeo com vocês, um próximo vídeo com vocês. Não percam e não deixem de acompanhar a gente aqui. Tchau. Obrigada, Augusto.